Beleza, o objetivo dessa aula aqui agora é a gente configurar o banco de dados na nossa aplicação e configurar um esquema para fazer migrações no nosso banco de dados, tá? No ambiente de teste, por que que isso aqui é importante? A sua aplicação, você precisa escolher um banco de dados para a sua aplicação ser executada, tudo bem? Então, existem várias no mercado aí, né? Várias soluções de bancos de dados que você pode utilizar. Você pode utilizar até bancos pagos, como o Oracle, por exemplo, ou então bancos livres, como o Postgres, mas você tem outras soluções, como o MySQL, o SQL Server, enfim, você tem várias opções de bancos de dados aí relacionais, tá ok? Para utilizar para fazer essa integração na sua aplicação. No caso aqui, a gente está utilizando basicamente o nosso projeto para testes, e não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês uma forma aqui que eu costumo usar. Para o meu ambiente de testes, eu costumo utilizar um banco de dados em memória. Por quê? Ele vem já dentro da aplicação, quando eu coloco esse banco de dados em memória, ele já fica ali um banco de dados pequenininho, uma dependência, um jarzinho que fica embutido na memória da minha aplicação, tá ok? E eu consigo utilizar ele somente para executar os meus testes de integração. Por que que eu uso essa forma? Tá ok? Para verificar que se realmente o meu JPA está fazendo conexão com o banco de dados. Uma vez que no ambiente de teste ele consegue conectar na base de dados em memória, então provavelmente se eu conectar um banco de dados de produção, como Postgres, como Oracle, como MySQL, enfim, qualquer outro banco, passando as propriedades de configuração do banco, vai funcionar também da mesma forma. Claro, não é? E assim, como a gente está usando o JPA, a gente se beneficia do JPQL, que é uma linguagem, né? Uma query language, né? Para persistência, para o Java, certo? De forma que eu escrevo a coisa em JPQL e aí lá em baixo nível o Hibernate se vira, não é? Para transformar essa query numa query específica lá do banco. Então eu fico bem em alto nível, fico preocupado com a minha aplicação e deixo que os detalhes com o banco de dados sejam resolvidos pelo Hibernate. Tá ok? Então eu vou usar aqui para ambiente de teste um banco em memória. No final do curso eu vou colocar uma aula adicional mostrando para vocês como a gente pode adicionar um banco de produção. Não tem dificuldade nenhuma, que a gente vai fazer somente porque a gente está pensando em teste, então nessa aula a gente vai fazer a coisa voltada para teste, tá ok? A gente também vai adicionar um esquema de migração do banco de dados usando o Flyway. Esse esquema de migração é para você conseguir versionar o seu banco de dados nas várias versões que ele tem. Tá ok? Para você não precisar, antes de colocar a sua aplicação, ter que criar todas as tabelas com todos os relacionamentos, não é, do seu banco de dados. Se você tiver que criar isso fora da sua aplicação, claro, você pode fazer, tá ok? Mas você tem como fazer isso dentro da aplicação. Colocando o Flyway, você escreve os scripts de criação de tabela, de manipulação de tabela, descreve esses scripts, deixa disponibilizado na aplicação e quando a sua aplicação sobe, ele verifica quais daqueles scripts foram aplicados, quais que não foram e aplica esses scripts que não foram aplicados. Vou mostrar tudo isso aqui nessa aula, tá ok? Então vamos começar lá. A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou adicionar o meu banco de dados de memória aqui. Então eu vou vir aqui no meu POM.xml e vou adicionar aqui, eu vou adicionar aqui o meu banco de dados em memória que eu costumo utilizar. Eu costumo utilizar o HSQLBD. Então vou colocar aqui, ó, dependency HSQL DB, certo? Org HSQL. Esse cara aqui, ele também já tem lá esse parent aqui do Spring Boot Starter, já tem esse HSQLBD ali embutido nele, tá? Então não precisa especificar a versão. Aqui o meu Spring já vai detectar que já tem ele aqui. Se eu vir aqui nas dependências externas, eu vou achar ele aqui, ó, org, cadê aqui, ó, HSQLDB na versão 2.3.5, porque aqui o meu Spring já sabe gerenciar esse cara. E esse cara aqui, é lógico, eu vou utilizar ele em escopo de teste. Então, escopo, eu só vou utilizar esse banco de dados aqui em memória em teste. Tá ok? Deixa eu só abrir aqui um outro projetinho aqui que eu tenho de cola.
porque eu vou ter que passar as configurações dentro dele aqui. Então, tranquilo, isso aqui é a primeira coisa que eu preciso fazer para integrar o meu banco de dados em memória, certo? Eu preciso, então, criar aqui, dentro da minha pasta Research, eu vou criar aqui na minha pasta de teste, aqui no meu pacote de teste, eu vou criar um novo diretório chamado Resources. Ok? Aqui é onde eu vou colocar aqui os recursos da minha aplicação. Deixa eu ver se... Deixa eu dar um refresh nele aqui, só para ele virar uma pasta de recursos aqui para mim. E dentro dessa pasta de recursos aqui, eu vou criar um arquivo chamado application test.properties. Tá? Esse application test.properties, se a gente vir aqui, ó, a gente tem o application.properties aqui, certo? Esse application.properties é o application que vai ser executado no meu ambiente de produção. Tá? Esse application test.properties aqui é o que eu vou utilizar para ser executado no meu ambiente de teste. Tá, ok? Então a configuração do meu banco de dados de teste eu vou colocar aqui nesse application.properties aqui. Então eu vou colocar a minha configuração aqui, ó, configuração com o banco de dados em memória. Certo? Aqui eu vou colocar aqui, ó, spring.dataSource. Deixa eu ver se ele não está autocompletando aqui para mim. Então, Spring Data Source, Driver, Class, Name. E aí eu vou colocar aqui, ó, essa classe aqui, o driver, né? Qual que é o meu driver? É o org, HSQLDB, JDBC Driver, tá ok? Que esse aqui é o meu, o driver que vai fazer a transformação, que vai ser responsável por fazer conexão com o banco de dados e também vai ser responsável por traduzir as queries para a gente. Tá ok? Vou colocar outra propriedade aqui no meu Spring, que é no meu application test aqui, spring.datasource.url. Aqui eu vou falar qual que é o URL de conexão com o meu banco de dados. E o meu banco de dados é em memória, então eu vou colocar aqui JDBC, HSQLDB, main, ponto. Ok? Para falar que é um banco de dados em memória. Deixa eu copiar as outras propriedades aqui, para não perder tempo digitando. Aqui eu vou colocar também o username, certo? O meu username aqui é SA. E o meu password não precisa, porque o banco de dados está em memória, não precisa de password nele aqui não. Certo? Beleza. Eu acho que só essa configuração aqui já vai fazer, né, o meu banco de dados começar a funcionar. Só um minutinho. Tranquilo. Isso aqui é para mim configurar o nosso banco de dados. Lá na frente, na hora que eu for escrever os testes de integração, eu vou chamar esse application test.properties aqui. Certo? Bom, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer é adicionar... Só fazendo essa configuração aqui, meu banco de dados já está configurado aqui para ser utilizado na nossa aplicação. Agora a gente vai começar a usar ele, ok? Na hora que a gente for criar os testes, certo? Como é um teste de integração, eu preciso criar essas integrações antes de criar os testes de integração. A próxima etapa aqui é eu criar as migrações, integrar o Flyway, né, para criar as minhas migrações de banco de dados aqui. Então eu vou voltar aqui no meu pom.xml, certo? E vou colocar aqui... Vou colocar aqui em cima, porque esse aqui já vai em escopo de produção. Vou colocar aqui o Flyway. Eu vou colocar aqui o Flyway. Flyway _core. Isso. Flyway core do Orgway Flyway DB. Certo? Também essa dependência aqui é gerenciada pelo Spring, então quando eu coloco isso aqui, só essa dependência aqui, ele já ativa o Flyway para mim começar a fazer as minhas migrações com o banco de dados, tá ok? Aqui no application.properties, eu vou colocar uma configuração aqui. A priori você não precisa de colocar essa configuração, porque quando você coloca o Flyway para executar, certo? Quando você coloca lá a dependência no pom.xml, o Flyway já está disponibilizado para você. Eu vou colocar essas duas configurações aqui, porque eu estou falando o seguinte, olha, eu quero que o Flyway esteja ativo, tá ok? E os meus scripts, eu vou colocar dentro aqui do meu class path, dentro da minha classe resource,
aqui dentro de DB Migration HSQL. Tudo bem? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque se eu não colocar, por padrão, vai ficar na pasta db/migration, certo? E como eu vou utilizar um banco de dados para teste e outro para produção, depois a gente vai configurar o banco de dados para produção, então eu quero especificar aqui, durante o ambiente de teste, os scripts que você vai ter que executar para mim são os que tiverem dentro dessa pasta HSQL aqui. Então eu vou criar aqui dentro de resource, mas dessa vez eu vou criar dentro do resource de produção. Tá ok? Eu vou criar aqui então um novo diretório, db/migration/hsql. E vou dar um OK aqui. Tá vendo? Ele criou aqui para mim o diretório aqui dentro da pasta resource. Certo? É isso aqui que a gente tinha que fazer para configurar aqui. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo. Como eu vou pedir para o Flyway fazer o gerenciamento de versão para mim, então o Flyway é que vai conectar no meu banco de dados e vai executar os scripts que cria tabelas, que modifica tabelas, então eu quero que o Flyway gerencie isso para mim. Eu não quero que o Hibernate gere para mim tabelas de acordo com as anotações da minha classe, das minhas entidades de modelo. Então eu preciso colocar essa configuração aqui, ó, spring.jpa.hibernate dll auto, e aqui eu coloco none. Minha ideia habilitou o autocomplete aqui para mim. Eu estou colocando aqui, esse none aqui pelo seguinte, eu estou falando pro Hibernate, olha, não importa como estejam as minhas anotações das minhas entidades de modelo, tá? Você não vai utilizar ela para gerar coisas aqui para mim automaticamente. Pode deixar que é o Flyway que vai fazer isso para mim, tá ok? É importante você colocar isso aqui, porque na hora dos testes lá, se você não colocar isso aqui pode dar um problema. Eu vou depois eu mostro para vocês que problema é esse. Vou falar agora, senão depois eu esqueço. O problema que pode acontecer é que se você colocar esse Hibernate DLL alto, as duas coisas vão acontecer simultaneamente. O Flyway vai criar as tabelas e o Hibernate também. E aí isso vai dar problemas na hora que você for fazer comparações de ID nos testes. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns testes de integração com o banco de dados. E aí pode dar um problema na hora de reiniciar, por exemplo, as sequências de identificação lá no banco de dados. E aí pode ser um problema para a gente, certo? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Vamos então criar aqui as nossas migrações. Eu vou criar aqui um novo arquivo aqui dentro do DB Migration HSQLBD. Eu vou criar um arquivo de migração do Flyway. E os arquivos de migração do Flyway, ele tem um padrão que você tem que seguir para criar esses arquivos, tá? Você começa com um V maiúsculo, tá ok? Em seguida você coloca o número da sua migração, e esse número ele tem que, para você controlar ele melhor, ele tem que ser sequencial, tá? Então você primeiro coloca a versão 1, depois a versão 2, 3, 4 e assim sucessivamente, porque ele vai executar nessa ordem aí, beleza? Então eu vou colocar aqui a versão, eu vou colocar aqui 1, tá? Versão 1, seguido de 2 underlines, tem que ser 2 underlines, ou em alguns lugares chamei underscore, enfim, eu sempre chamei de underlines. Você coloca 2 underlines aqui, e aí você escreve o nome, não é, da sua migração, separado por um underline. Então, por exemplo, ó, criar tabela pessoa.sql. Tá ok? Então, eu estou criando aqui o meu arquivo de migração, criar tabela pessoa.sql. E dentro desse arquivo aqui, eu vou colocar, não é, eu vou colocar aqui o meu script para criar essa tabela. Esse script aqui é do HSQLDB, tudo bem? O HSQLDB, ele tem um probleminha. Se você não determinar para ele como que ele deve criar a sequência, ele pode começar a criar essa sequência do número 0, e aí fica difícil para você controlar essa sequência. Então, eu vou colocar aqui, vou criar o meu script aqui, ó, create sequence, e eu vou colocar isso aqui, ó, pessoa id seq. As big int start with, eu quero que você crie para mim uma sequência de números inteiros grandes. Você vai começar com o número 1 e vai incrementar por 1. Então, a minha ideia aqui, ele já oferece para mim esse autocomplete aqui, mas se a sua ideia não oferecer, você pode ver, perdão aqui, deixa
invadir a tela aqui. Você pode ver lá na documentação do HSQLDB que está lá especificado como que você cria essas sequências aqui. E aqui eu vou criar create table e a tabela que eu vou criar é pessoa, certo? Vou criar aqui minha tabela pessoa. Vamos olhar aqui na nossa entidade de modelo pessoa, o que a gente tem aqui? Modelo pessoa. Opa, abri o telefone aqui sem querer. Pessoa, a gente tem aqui uma coluna chamada código, uma coluna chamada nome e uma coluna chamada CPF que tem as suas devidas restrições. Então vamos começar aqui pela código, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, código, vou criar uma coluna chamada código. Ela vai ser do tipo integer, perdão, big int, certo? Que é um long lá, certo? E aqui eu vou colocar, ó, generated by default as sequence. Então eu quero que você gerencia por default, você vai gerenciar por default com a sequência pessoa ID sequence, que é esse ID, essa sequência que eu determinei aqui. E eu vou chamar ela aqui de primary key, vai ser a nossa chave primária, esse código aqui vai ser a nossa chave primária. Tá ok? Depois o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome, então vamos colocar aqui, ó, nome. Isso aqui vai ser um varchar. E aqui a gente tem uma restrição no nome aqui. Ele pode ter no máximo 80 caracteres. Então aqui, ó, varchar 80, só 80 caracteres. E ele não pode ser nulo, ok? Not null. E eu vou colocar aqui por último o CPF, que vai ser também varchar. Vai ter 11 caracteres e não pode ser nulo também. Tá ok? Então essa migração aqui, ela vai ser específica para criar a tabela pessoa para mim, certo? Só que eu preciso de duas outras tabelas. Então vamos criar aqui mais uma migração para criar a nossa próxima tabela. Então eu vou criar aqui new file v2 underscores, underline, enfim, criar tabela telefone.sql, certo? Eu vou copiar aqui porque basicamente é a mesma coisa que eu vou querer aqui. Então, em vez, a sequência aqui vai ser chamada telefone, ID sequence, certo? A tabela telefone, aqui vamos abrir a nossa entidade de modelo aqui, telefone, para a gente ver. Então, tem uma tabela chamada telefone aqui, né? O código normal, aqui a sequência aqui é telefone ID sequence, tá ok? Aqui a gente vai ter o DDD, que vai ter 2 caracteres só, e não é nulo. E aqui a gente vai ter o número, que também aqui tem, no caso, 9 caracteres e não pode ser nulo. Tá, okay? Então eu criei a primeira versão. Na primeira versão do banco de dados cria a tabela pessoa, na segunda versão cria a tabela de dados telefone. Só que também não é só isso, eu preciso aqui, né, criar, porque a gente tem um relacionamento aqui com pessoa. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, a gente tem aqui um relacionamento com pessoa. Então eu vou criar aqui, ó, código pessoa, que foi aquilo que a gente definiu, né, na última aula, código pessoa. Isso aqui vai ser um big int, certo? Porque ele vai, o outro tipo de dados lá é um big int, certo? E aqui a gente coloca foreign key, peraí só um pouquinho que eu, SQL de cabeça, eu sou meio ruim de lembrar. Deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui rápida pra gente dar uma olhada aqui, rapidão. Tá. Não, big int, certo? Not null também, porque eu não quero que seja nulo. E aqui eu crio aqui, ó, foreign key. E aqui eu coloco, ó, código pessoa, referências, pessoa, código, certo? Então eu quero referenciar a tabela pessoa, certo? Com o código da pessoa aqui, não é ponto e vírgula. Tá ok? Então, estou colocando aqui a minha foreign key. E vamos criar também a versão de migração para minha tabela de endereço, versão 3, 2 underscore, criar tabela endereço.sql. Essa tabela aqui é um pouquinho maior, porque tem várias coisas dela aqui, mas em compensação ela não tem restrição. Deixa eu copiar essa primeira parte aqui. Então aqui também endereço
endereço, aqui a sequência vai ser chamada endereço, ID sequence, e aqui a sequência vai ser endereço ID sequence. Isso aqui, eu vou deixar esse código pessoa aqui, porque é basicamente a mesma coisa, tá? E aqui na nossa entidade de endereço, a gente tem aqui outras propriedades aqui. Então, deixa eu colocar esse cara aqui na minha segunda tela, que eu consigo ver os dois lados aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um logradouro, que é varchar, não vai ter restrição. Aqui eu preciso especificar aqui o tamanho, 255, que é o padrão, certo? O número, que é o int, certo? Complemento, que também é varchar, 255 caracteres, padrão. Bairro, varchar também com 255 caracteres. Cidade, também 255, não vou ficar com frescura com esses caras aqui não. E o estado, que é um varchar aqui com 2, sabe? Isso aqui, vamos colocar 2 aqui, certo? E beleza, basicamente isso aqui que a gente tem, as nossas 3 migrações aqui sendo executadas, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos testar um negócio aqui. Lembra que quando a gente criou a nossa aplicação, por padrão, ele vinha com esse demo application aqui. Não, acho que se eu rodar esse cara aqui agora, ele vai dar problema. Não. Se eu rodar ele aqui agora, ele vai dar problema. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente rodar e ver isso aqui funcionando. Mas, basicamente, para essa aula é isso aqui. Tá ok? Eu ensinei para vocês como que a gente integrou um banco de dados em memória aqui com o Fly ou com o HSQLBD. Esse banco aqui vai ser em teste, o banco em produção a gente vai fazer lá no final do curso, mostrar para vocês que é bem simples de fazer, tá ok? A gente pegou aqui, criou um application trash.properties, onde a gente configurou os dados de conexão com o banco de dados, habilitou o Flyway e falou para o Hibernate não gerar tabelas para a gente através das anotações das nossas entidades de modelo. A gente criou as migrações aqui de acordo com as nossas entidades de modelo. Está quase pronto a nossa configuração para a gente começar a escrever os testes da nossa aplicação. Tá ok? Vamos parar aqui para essa aula não ficar muito grande. Na próxima aula a gente continua. Até mais!